Boa tarde a todos. Como eu tinha dito, então a gente vai continuar agora aqui com um segundo vídeo, falando do capítulo 7 em diante, até o capítulo 9 ou 10, se não me engano, o capítulo 10, o grande tempo. E aí eu vou tentar amanhã disponibilizar mais um vídeo com a aula do dia. A ideia desses vídeos, na verdade, é a gente fazer um resumo do que já foi, né? Aquelas pessoas que não conseguiram acompanhar pelo WhatsApp possam ter a oportunidade de ouvir um pouco da matéria e até dar uma pesquisada. Eu mandei uma cópia do PDF do Redentor no grupo. Eu fiquei à vontade para dar uma olhada no material. Então a gente tinha falado um pouco no vídeo passado sobre os evangelhos apócrifos, a tradição messiânica, né, dos povos que sempre esperam um Messias, o nascimento de Jesus, né, a questão toda de Belém, do censo, que a família dele teve que fazer a fuga, né, se esconder de Herodes, a chegada dos reis magos, né, que a gente passa pelo quadro Controvérsias Doutrinárias, os reis magos e o exílio do estrangeiro. Então, o capítulo 7, né, até o 10 vai ser a cidade de Nazaré, Jerusalém, Jesus no templo e o grande templo. Todos esses capítulos eu peço a vocês que, se puderem, dê uma olhadinha no PDF que tem aí que eu mandei no grupo. Eu vou até depois passar ele de novo para ele ficar na lista. E quem tiver o livro Redentor, vale a pena também dar uma olhadinha lá, porque como eu disse, é um conhecimento que vai ajudar a gente a entender Jesus, a entender a sua trajetória, a trazer o evangelho dele para o nosso dia a dia e começar a se interessar, né, pela Bíblia, pela leitura da Bíblia, por estudos. O papel do Espiritismo é conhecer a verdade, que a verdade vos liberta. Liberta de quê? Liberta de ficar preso a dogmas, de ficar fanático. Então o Espiritismo ele tem essa abertura de poder buscar conhecimento em todas as fontes, cruzar esse conhecimento e aí engrandecer minha fé. Até naquele item controvérsias doutrinárias é interessante, porque, como eu disse, a gente tem controvérsias doutrinárias também no Espiritismo, né? E vale a pena sim a gente estudar sobre isso. Nem sempre o que eu penso é o que tem que prevalecer, às vezes é o ponto de vista, porque eu li e estudei, mas nada impede que eu leia outros livros, que eu debata aquele assunto, até que eu consiga me convencer ou mudar minha mente. A gente nunca sabe tudo, né? Só sei que nada sei. Então vamos lá. A cidade de Nazaré. É interessante, Nazaré foi a cidade que Jesus optou por viver, a família dele optou por viver quando eles vieram do Egito, fugindo das perseguições de Herodes. Então, Nazaré é uma cidade que fica na Galileia. Então, daí Jesus teve o início da sua dança pública na região da Galileia, né? Ele é chamado de Galileu porque veio daquela região. E Nazaré fica mais ou menos, para a gente ter uma noção de espaço, a 100 quilômetros de Jerusalém. Naquele tempo eles demoravam de 3 a 4 dias para fazer essa viagem. Iam a pé, carregavam muita coisa, então assim, andavam uma média de 20 quilômetros por dia, por aí, até menos. Então as caravanas quando iam com mulheres, iam crianças, idosos. Então era sempre assim, 3, 4 dias para chegar em Jerusalém. E é interessante que todos eles, né, têm que ir na Páscoa, né, todos eles na Páscoa têm que ir até Israel, e lá ter o grande templo, para poder fazer suas oferendas, né, para fazer a sua parte religiosa. Então, crianças que tinham que ser apresentadas, mulheres que precisavam ser purificadas, e toda a questão de tributos também tinha que ser feita no grande templo. Então, na Páscoa era a época que eles todos iam para lá. Então, a cidade de Jerusalém ficava cheia assim. Então, sobre Nazaré. As casas de Nazaré, naquele tempo, no tempo de Jesus, elas eram um misto de barraco com caverna. Até hoje ainda é assim. Tem algumas séries aí que a gente vê na internet que mostram, né, Nazaré, as construções. Então eles faziam nas montanhas uma gruta, né, e os quartos eram ali dentro, porque ela era muito quente, e no inverno era muito frio. Então as grutas elas protegiam eles do frio e auxiliavam quando era o alto verão. Então na frente eles faziam um esticadinho da sala, e os quartos ficavam para dentro da terra. Então eram umas cidades geralmente brancas enfiadas em colinas. Não é igual a gente imagina uma cidade com casas e daí por diante. E como sabe disso, até hoje tem lá ainda, né, construções assim nessa região aí de Nazaré. Então é uma coisa atual que dá pra gente imaginar como foi no passado.
E geograficamente Nazaré ficava perto de uma das estradas principais que passavam ali, que iam tanto para Israel como para outras cidades, como Séforis, que tinha ali perto, Alexandria, naquela região ali, o Egito. Então era um entreposto comercial, né? Passavam muitas caravanas por ali para aquela região. E então, com certeza, né, Jesus teve contato com muitas culturas diferentes naquele local, né? Vários povos de línguas diferentes e religiões diferentes também. Séforis é uma cidade interessante a gente falar porque ela ficava bem perto de Nazaré, né? Eles falam em 8 quilômetros, né? Você comparando com 100 para ir para Jerusalém, né? 8 era bem pertinho. E era uma cidade romana, praticamente, né, de arquitetura romana, com anfiteatros, né, com a questão religiosa deles bem diferente daqui do que se tinha em Nazaré. E era um centro de conhecimento, né, de leis e da questão toda doutrinária da época. Então, com certeza também Jesus teve contato com esse pessoal também. Ele vivia afastado de Jerusalém, né, que foi a ideia da família para que ele não ficasse muito no foco. Mas o fato de morar em Nazaré, na Galileia, não tirou dele a oportunidade de conhecer, de estudar, tanto que ele era, né, um rabi, um mestre, formado por uma escola, a escola de Hillel, né, que permitia que ele pudesse também prestar seus trabalhos nas sinagogas. Por quê? Por que sempre diziam assim, havia um preconceito grande com Jesus, né? Isso a gente vê nos evangelhos, né? Nos quatro sinóticos aí, que eles diziam que nada poderia vir de bom da Galileia, né? de Nazaré principalmente também. Porque é uma questão de história, né? Os galileus, eles misturavam muito com os outros povos. Então tinha mistura com os fenícios, com os povos que faziam as caravanas ali, e ficavam distantes de Israel. Então, com essa distância de 100 quilômetros, era mais fácil eles terem as suas sinagogas locais. Então, muitos acabavam deixando de ir para Jerusalém e ficavam na região. Se casavam com pessoas que não eram judeus, então tinha muitos gentios, né? Gentio é a pessoa que não é judeu. E, então tinha muito disso nessa região. Então uma região e naquele tempo a sociedade se dividia basicamente, né, isso está no capítulo aqui 7, em homens que tinham muito conhecimento, que viviam mais próximo ali a Jerusalém, e aqueles que eram os da terra, que tinham pouco conhecimento, viviam mais de agricultura, que esses eram a maioria dos que viviam na Galileia, né? Então a Galileia ficava ali, né, no mapa, né, o mapa de Israel aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, né? A gente tem aqui Israel, a Galileia bem aqui em cima. Então, ficaria bem na região norte, né, do que hoje é o estado de Israel ali. Os galileus tinham um jeito diferente de falar, né? Pela distância, né, de 100 quilômetros que eles tinham na época, a comunicação era lenta. Realmente era muito longe, né, para a comparação da época, para quem não andava a pé. Então até o jeito de falar deles era diferente, né? E Pedro, quando Jesus foi para ser crucificado, que ele foi levado para a cava de Razã, Pedro entrou no pátio, passagem bíblica também, e ele negou, né? Foi a primeira negação de Jesus. Eles disseram assim: mas você não é o seguidor do Nazareno, do Galileu? Ele: não sou eu. Sim, a gente te reconhece pelo jeito de falar. Então, Pedro também é daquela região, então o jeito de falar deles era diferente, era tão diferente que ele foi reconhecido pelo jeito de falar. Aí, desse capítulo 7 mesmo, é interessante a gente olhar que ele tem uma parte aqui que ele vai falar sobre a infância de Jesus, né? A infância e juventude do Messias. E, como eu sempre digo, né? A Bíblia traz Jesus ali com o seu nascimento, depois ele no seu a pregação do templo ali, e depois ele já com 12 anos. Aí ele vai aparecer pro batismo ali. Então, é uma lacuna muito grande. Esse material, a infância de Jesus, que tem aqui no Redentor, é interessante para a gente começar a construir a nossa visão de Jesus. Ele fala do Jesus jovem que estudou, né, foi educado nos ensinamentos daquela época, né, o seu trabalho já desde pequeno, o seu grande conhecimento, ele ia às vezes para a sinagoga e quando tinha um texto lá ele conseguia se expressar e ajudar as pessoas no seu entendimento. E o seu jeito de lidar com outras crianças. É interessante porque a gente fala assim, mas onde que arrumaram isso, né? São obras mediúnicas. Eu já falei que a gente tem um livro de O Sublime Peregrino, né, de Ramatiz. Interessante também esse livro, vale a pena. Ele conta essa passagem de Jesus. É um livro totalmente inspirado, né?
Ele não é uma obra que fala de Jesus, mas foi de inspiração espiritual. Mas é um livro interessante, porque existem algumas obras assim que falam de Jesus, né? Como os evangelhos apócrifos, como a gente já falou no vídeo anterior, que contam também a infância de Jesus. Só tem que ter cuidado com para que isso não mostre Jesus fora daquela realidade de não chamar a atenção das autoridades, a humildade que ele sempre demonstrou quando ele iniciou a vida dele nos trabalhos religiosos. Mas vale a pena sim, a gente pesquisar um pouco sobre a infância de Jesus e construir o nosso Jesus, construir essa parte que falta. Daí a gente vai pro item 8, Jerusalém. Jerusalém é a capital do império, o que a gente mais ouve falar hoje, né? Jerusalém, a capital de Israel. Lá é onde está o grande templo, né? E qual é a importância para os judeus do grande templo? É o local que eles têm que ir prestar suas oferendas, a sua parte religiosa, pelo menos uma vez eles têm que ir até esse local, uma vez por ano, isso na Páscoa. Então a cidade na Páscoa fica lotada de gente, as pessoas vêm, não tem muito onde ficar, eles montam barracas, né? Montavam barracas nas calçadas, né? No Monte das Oliveiras também, que é um local bíblico também que a gente consegue entender que ele existia, porque a gente consegue ver isso nos evangelhos. E as casas das pessoas, né, eles alugavam quartos, a cidade ficava empolvorosa, muito cheia de gente. E a passagem de Jesus mesmo entrando em Jerusalém, no burrinho, as pessoas cantando hosanas. Então, ali, naquela passagem, já percebi que a cidade ficava em festa realmente na época da Páscoa. Que foi também a época que Jesus foi preso, né, crucificado antes da Páscoa. Então, Jerusalém é a capital de Israel, né, onde fica o grande templo e onde Jesus teve seu contato com as massas. Ele começou em Israel a pegar no grande templo, aquela questão das barracas ali. E o final da história de Jesus também se dá nessa cidade. Então na Páscoa os judeus têm que ir para a cidade visitar o grande templo, né? Jesus foi lá com 12 anos, quando ele foi lá a primeira vez quando ele era pequenininho, com dias ali para ser apresentado. Maria foi aos 40 dias para purificação e Jesus para ser apresentado no templo, como ele era o primeiro filho. E agora, com 12 anos, ele vai com a família, né, para Jerusalém, na Páscoa, e eles ficavam lá por vários dias, né, porque era uma festa grande que começava e demorava para acabar. Então as caravanas demoravam vários dias e as caravanas eram bem misturadas. Então ia mulheres, sempre as mulheres separadas, né? Os homens e as crianças, né? Os idosos também tinham uma separação. Por isso que aconteceu de Jesus ficar no templo, né? A família foi voltando para Galiléia, para Nazaré sem ele, e depois de um tempo perceberam que ele não estava. Mas perceberam por quê? Porque era natural que eles fossem separados. Quando chegaram no primeiro local de pouso ali, que eles foram procurar, os familiares notaram que Jesus não estava. Então voltaram para o templo e lá encontraram com Jesus ali, né, visitando o templo, né, conversando com as pessoas, com os doutores da lei naquela época lá, explicando para eles passagens bíblicas. Né, e eles até diziam assim que um espírito muito grande esteve entre nós. Né, eles reconheciam que aquela criança com 12 anos tinha muito conhecimento. Então Jerusalém é o centro, né, da vida israelense. Por isso, inclusive, né, que aquela passagem dos samaritanos, né, depois aqui para frente vamos falar de novo disso, né, os samaritanos, por quê? Porque Samaria, né, houve há 700 anos antes de Cristo, né, houve ali a divisão, né, dos 10 reinos que ficavam ali ao sul e ao norte, né, ficava a Judéia onde tinha Israel, que foram 2 reinos, então na parte de baixo do mapa, né, ao sul e ao norte, 10 reinos. Esses 10 reinos acabaram sendo dominados, né, pelos assírios. E a população foi levada como escrava e muitos ficaram, mas ficaram aqueles que eram os pobrezinhos, né, ficavam viviam de plantação, de colheita, todos aqueles que tinham condições foram levados todos como escravos. Então, essa situação, mesmo antes deles serem levados como escravos, eles tinham ali uma divisão territorial e eles acabaram montando para eles, né, no Monte Garazim, um templo. Já que eles não podiam, né, ir para Jerusalém, para o templo único, eles criaram um templo deles na Samaria. Por isso, os judeus, né, eles não gostavam dos samaritanos, eles diziam que eles eram impuros, porque eles tinham um templo falso, eles não cumpriam os rituais. Então, os samaritanos são aqueles que não seguiam, né, a religião com afinco. Então eles não tinham por eles nenhum respeito. Eles se casaram, né, depois da questão de serem exilados e a cidade ser quase destruída ali da Samaria, daquela região, eles casaram com outras famílias, então teve mistura de gente que era gentil, que misturou com os judeus. Então a pureza, né, na visão dos judeus e de Israel, que eram os mais puritanos, a pureza se perdeu com os samaritanos. Então eles não gostavam, usavam piadas jocosas contra eles,
E existia um verdadeiro bullying. Por isso que Jesus, quando foi falar com a mulher, é uma mulher samaritana, né, e ele estava na Samaria. Então tudo ali era estranho para aquele povo daquela época. Mas por que que, né, aquela parábola do samaritano, né, passou lá um sacerdote, um fariseu, e quem parou foi um samaritano? Porque os samaritanos naquela época eles eram muito mal vistos, né, pelos judeus. Então Jesus usava dessa situação para mostrar quem é que fazia a vontade de Deus. Tanto é que eles nem tiveram coragem de falar que, quando ele perguntou quem foi que fez, eles nem tiveram coragem de falar o nome, né? Será que ele que fez a vontade de Deus? Então, por isso que é legal conhecer um pouco da história de Jesus e daquela região. A gente começa a entender um pouco da lógica do seu evangelho. Mas por quê? Mas por que samaritano? O que quer dizer samaritano? O que é Samaria? Né? Os samaritanos, eles eram uma seita, eles eram um grupo? Não, eles eram judeus. Né? Tinha os judeus que viviam em Jerusalém e tinha os judeus que viviam nos outros reinos. Esses reinos divididos. Né? Então, esses reinos eram também judeus. Só que aí não eram judeus que, depois de um tempo, não perderam aquela pureza religiosa, como assim os israelitas achavam. Mas, depois de um tempo, todos os reinos foram destruídos. O templo de Jerusalém foi destruído também. Eles também foram levados para o cativeiro. E depois, quando puderam voltar para reconstruir ali isso, para reconstruir seu templo, já não tinha mais a diferenciação. Né? Ficou só a história do passado, que ele no tempo de Jesus ainda era algo bem latente ainda, bem comum nos meios. Então eu falei aqui de Jerusalém, Jesus no templo aos 12 anos, que está também aqui o item 9, Jesus ele foi fazer essa visita no templo com a família na época da Páscoa, ficou lá, foi muito bem recebido pelo conhecimento que ele tinha, daí entender que Jesus realmente teve uma formação boa, né, lá na Galileia, né, na Nazaré. Ele teve um conhecimento bom. Então Jesus ele espantava as pessoas pelo seu conhecimento. Como eu disse, vale a pena a gente dar uma olhada aqui no livro Redentor, tá? E ler esse capítulo que fala de Jesus, capítulo 9. E aí a gente passa para o grande templo, né, que é o capítulo 10. O grande templo é interessante, né, porque foi a aula passada que a gente teve na internet, né? Tá aqui uma divisão, não sei se dá para ver aqui. A divisão interna do grande templo, né? A parte que eram os gentios, né? Aqueles que não tinham ligação com a religião, essa parte mais de fora, né? Aqui tem a parte que podia ficar as mulheres, né? Então, todos que entravam aqui no templo, aqui todos podiam ouvir, né? Depois aqui só as mulheres, daqui para cá só os homens, e aí vinha a parte interna aqui dos levitas. Os levitas era aquela seita, né? Era uma das tribos de Israel que ficou com a incumbência de cuidar de toda a parte religiosa, então toda a parte sacerdotal, de entrar no templo, de fazer a queima de incenso, e eram os levitas que faziam. Então, você lembra que eram 12 tribos? Uma delas eram os levitas. Eles eram incumbidos de cuidar da questão religiosa dos judeus. Então aqui é uma figura, uma foto do grande templo. Interessante, o templo do Brás, que a Igreja Universal agora construiu, ele tem essas características, né? Dizem eles que ele é até na proporção de tamanho, né, que é realmente um descomunal muito grande, ele traz essa característica. Então, no templo de Israel, o que eles faziam lá dentro, no grande templo? Toda a parte ali religiosa, né, que a pessoa tinha que fazer. Maria, quando foi, pela sua questão social, porque era pobre, ela levou ali pombas brancas, né, para poder fazer a oferenda dela, a purificação dela. Mas todos que iam levavam animais, e os animais tinham que ser perfeitos, não podiam ter nenhuma mancha. Então isso gerava o quê? Gerava aquela passagem de Jesus com os cambistas. Então, dentro desse pátio inicial, que ficava ali o pátio dos gentios, ficavam uns cambistas, que as pessoas que vinham de toda a região, os judeus, que várias moedas diferentes, línguas diferentes, então eles vinham para ali, e para evitar dele trazer um animal de longe, e chegar ali o animal está machucado, ferido, ou não ser aceito, porque ele passava numa banca primeiro para depois ser aceito. E aí perdia-se esse animal. Então o que eles faziam? É melhor levar o dinheiro, eu compro o animal lá. E os sacerdotes, eles tinham um negócio deles de vender animais, né? Era bem cômodo para eles, então. Eles tinham que sacrificar, então eles mesmos tinham os animais. Então eles vendiam os animais lá, que já eram animais com um selo de qualidade, dentro do templo, e as pessoas trocavam dinheiro e compravam os animais. Então, tirava pro meio templo muito dinheiro essa situação. Então, Jesus, quando viu aquilo, ficou horrorizado. As pessoas trocando dinheiro, animais, aquela bagunça toda, aí dá-se aquela situação de cair a barraca, de estar uma passagem da Bíblia mostrando Jesus que a gente não entende muito bem, né? Talvez aconteceu sim, aconteceu, talvez tenha sido mal interpretado como Jesus que derrubou, que fez, mas cabe estudo. Eu penso que aquele Jesus que está aí retratado não faz parte da figura de Jesus que a gente conhece, do Messias que a gente conhece.
Então o templo lá, ele era o local de peregrinação de todos, todos tinham que ir no templo visitar o templo. No desenho que eu mostrei tem a Fortaleza Antônia, né, que era bem dentro do, praticamente um anexo, né, aqui dentro do templo, que era questão política na época, né, o Império Romano dominava Jerusalém. Então a Fortaleza Antônia é onde ficava Herodes ali dentro dessa fortaleza, e assim ele conseguia ter uma visão, né, era até alta, ele tinha uma visão de todo os pátios do grande templo, então, e era imponente também. Então, era realmente o jeito que o Império Romano achou de estar, estamos aqui, tá do lado de vocês. Então, tinha essa ligação do Império Romano com a nata dos israelitas ali, né, que eles tinham todo o cuidado para não deixar os romanos nervosos, e os romanos também faziam algumas concessões para não ter dificuldades, porque eles também queriam manter essa província, né, sem confusões, sem brigas, sem guerras, porque é uma coisa muito comum. Os judeus deram muito trabalho para os romanos, né? E tanto que no ano 67, 70 depois de Cristo, ali mais ou menos, né? Depois de ter tinham as guerrilhas com os zelotes que iam lá e ficavam matando tropas romanas no caminho, roubando caravanas romanas, eles ficaram de saco cheio e destruíram, né, Jerusalém, destruíram o grande templo e levaram todo o povo para o exílio, né? Aí foi praticamente o fim da história aí do grande templo, a última vez que ele foi destruído, e depois disso ele não foi mais reconstruído. Aí os judeus agora, nos anos 1960, depois da Segunda Guerra Mundial, aí, eles conseguiram voltar para o seu território ali, aí é o Muro das Lamentações, que tem aquele muro que as pessoas colocam seus bilhetinhos, é o muro externo, é o que sobrou do grande templo. Então eu espero aí, eu vou deixar o vídeo curtinho, espero ter conseguido juntar esses capítulos todos em 20 minutos, é um pouquinho difícil, mas tomara que aguce a curiosidade de vocês, né? Fiquem curiosos para poder ler um pouquinho cada capítulo desse daqui e investigar um pouquinho mais sobre, né, a história de Jesus. Como eu disse, a Bíblia é um livro fantástico de conhecer, né? A história de Jesus, os evangelhos é muito fácil, é gostoso de entender, mas eu tenho que entender uma ligação, porque senão eu começo a abrir a Bíblia aleatoriamente, ler passagens que são contraditórias, aí eu perco meu interesse por conhecer a história de Jesus. Então fiquei com Deus, tudo de bom para vocês. Amanhã eu vou tentar colocar mais um vídeo com a aula do dia, aí como vai ser um capítulo só, acho que ficará mais curtinho. Mas fiquem com Deus, aproveitem, se tiver alguma dúvida, coloquem no WhatsApp, tá? Que aí eu tento tirar um pouco amanhã. Ok? Agradeço, muito obrigado.